dia inteiro me esperando, né? Morreu. Então, eu perguntei se eu podia compartilhar com eles esse ultrassom. Eles falaram, desde que usasse a sala deles, sem tirar o aparelho do lugar, que eu poderia. Então, eu vou voltar a fazer agora esse mês de dezembro. Então, ainda não sei qual é o volume que eu vou conseguir, porque eu tenho pouco tempo de uso, né, que ele é disputadíssimo. Mas a intenção é voltar, assim, compartilhando o aparelho deles. Ah, que bom. E como é que a gente faz para te encaminhar os pacientes que precisam de punção? Michele, manda, sabe a secretaria, lá no prédio 6, né, onde tem, em frente ao balcão, não tem a secretaria? Pode pedir para falar com a secretária lá para agendar para mim. Tá. Beleza. O nome da secretária é Viviane. Beleza. Tá bom. Qualquer coisa, Michele, fala que falou comigo, tal, que, né, se há alguma dificuldade, aí você fala que já foi conversado, isso. Aliás, Michele, vocês, como é que estão? Assim, tiveram que mudar estão sem casa? Como é que tá a história? A gente só tá fazendo ambulatório por enquanto, ainda sem nada, né? Uhum. Vamos ver como é que vai ficar. Pois é. Tomara que resolva rápido, né? Se bem que não há tanta previsão de ser rápido. Esse que é o problema, eu acho. Não tem uma perspectiva, né? Meio sem perspectiva. Aí a gente fica flutuando, né? As possibilidades. Saiu o vídeo. E tem interesses por trás também que a gente desconhece, né? Quer dizer, Tá esquisito, né? Tá esquisito. Deixa eu só tentar ver se eu consigo compartilhar agora. Acho que agora vai. Isso. Querem que eu comece então, pessoal? Pode começar. Vamos lá. Vamos lá. Yolanda. Se eu não falar direito, falar rápido, qualquer coisa, vocês vão me entendendo, tá? Tá bom. Beleza. Então, dá para ver a tela? Sim, tá perfeito. Então beleza. Então, a Michele me pediu para falar um pouquinho sobre o câncer de tireoide diferenciado, né? O manejo pós-cirúrgico. A gente sabe que... Deixa eu ver tem uma coisa na frente da tela que está me atrapalhando aqui. Isso. A gente sabe que o tratamento fundamental é o de vocês, né? A cirurgia. Uma cirurgia bem feita é o ponto crucial no prognóstico do paciente. Então, a gente contar com uma equipe como vocês, que a gente confia, que trabalha direito, assim, é uma glória, né? Assim, eu fico muito feliz de ter vocês na retaguarda. Infelizmente, não é todo serviço que tem essa matéria humana, né? Como vocês são. Então, a cirurgia é o tratamento fundamental. O iodo, assim como a supressão com o hormônio tiroidiano, começaram a ser mais recentemente discutidos. Então, cada vez mais a gente tem indicado menos. Então, existe uma grande interrogação. Deixa eu ver, não tá... Deixa eu só ver se eu consigo seguir para o próximo. Sim, agora vai. Então, existe atualmente cada vez mais a individualização do tratamento está sendo recomendado. Então, a gente usa iodo só em algumas circunstâncias, não em todas, assim como a supressão com hormônio tiroidiano não é indicada para todos os pacientes. Então, sabe, cada um é de um jeito, cada um vai ter um risco diferenciado em relação ao outro, não somos todos iguais. A questão justamente vai ser diferenciar quem vai precisar e quem não vai precisar do iodo e da supressão com hormônio tiroidiano. Então, assim, para isso eu vou falar alguns tópicos que a Michele me pediu. O primeiro que vai ser fundamental vai ser justamente o estadiamento precoce. O estadiamento precoce acontece quando o paciente é operado e vem em mim logo depois que vocês liberam ele para mim. Então, aí eu vou fazer o estadiamento precoce. Vou falar um pouquinho disso, depois da indicação do iodo, um pouquinho do estadiamento tardio, e depois, no final, sobre o manejo de doença locorregional persistente e doença metastática. Então, em relação ao estadiamento precoce, dele vai depender justamente da estratégia de follow-up. Vocês devem ter ouvido falar já, com certeza, né? Vocês usam isso muito, do estadiamento TNM. Então, a gente usa também.
O TNM sofreu mais recentemente uma atualização, então essa já é a última versão, que é a 8ª, e a gente usa ele, na verdade, para direcionar a gente em relação a risco de mortalidade. É isso que o TNM dá para a gente, risco de mortalidade. Ele não dá risco de recorrência. E a gente sabe que o câncer de tireoide ele tem uma baixíssima mortalidade, graças a Deus, né? Só mais ou menos 2% em 5 anos evolui mal. Mas a recorrência já é mais comum. Então, o TNM me dá uma ideia de mortalidade. Baseado no TNM, a gente pode estadiar o paciente em 4 estágios. O 1, o estágio 2, o 3 e o 4. O estágio 1 e 2 são estágios que não são tão preocupantes. Os pacientes costumam evoluir bem. O 3 e o 4 são aqueles de risco potencial maior de mortalidade em função da doença, que, graças a Deus, são a minoria, em torno de 10%. Então, esse estagiamento vai me ajudar a selecionar aqueles pacientes que vão precisar de mais atenção minha, eu vou precisar vê-los mais vezes, vou precisar fazer mais exames. Então, por isso é fundamental eu ter uma ideia desse estagiamento. Interessantemente, vocês conseguem ver aqui, os pacientes com menos de 55 anos, eles mesmo quando têm o estagiamento mais avançado, digo, um TNM mais avançado, digamos um T4, e com metástase à distância, eles são classificados como T2. Então, eles têm baixo risco de mortalidade, mesmo quando em fase mais avançada de doença. Isso não quer dizer que eles não vão ter recorrência, mas mortalidade em função da doença eles vão ter pouco. Diferente dos pacientes mais velhos, né, que no mesmo estágio vão ser classificados como T4, por exemplo. O estagiamento que a gente tem usado muito, que assim, na verdade é o que tem guiado mais a gente em relação à conduta, é o estagiamento recomendado pela ATA, que é a Associação Americana de Tireoide, que classifica os pacientes em três estágios, né? Baixo risco, risco intermediário e risco elevado. Isso é em relação ao risco de recorrência, né? Então, o TNM é risco de mortalidade e o ATA é risco de recorrência. Então, baixo risco tem aqueles pacientes que têm doença só intratiroidiana, sem ultrapassar a cápsula, com menos de 5 linfonodos metastáticos, todos eles pequenininhos, ou seja, achado intraoperatório. O risco intermediário são aqueles pacientes com histologia agressiva, com tipo colunar, células altas, Rodney, né? Então, é uma variante que a gente sabe que tem uma agressividade maior na evolução e no risco de recidiva. Ou então, aqueles pacientes têm extensão extratiroidiana pequena, eles ultrapassam a cápsula, mas invadem só lá o tecido conjuntivo adjacente, eventualmente um músculo perto da tireoide, mas nenhuma invasão é importante. Nesse estágio também os pacientes não vão ter, eles vão ter mais de 5 linfonodos metastáticos, mas com tamanho de 3 centímetros. Os pacientes de risco elevado são aqueles que têm invasão extratiroidiana macroscópica, com invasão de grandes vasos, traqueia, nervo laringeu recorrente e assim por diante. São pacientes também que tiveram uma ressecção por alguma razão incompleta da tireoide, pacientes com metástase à distância, aqueles pacientes que têm tubulina alta no segmento e que têm linfonodo metastático com mais de 3 centímetros. Por isso que é tão importante quando a gente recebe a microscopia, né, o nódulo patológico, a gente ter ideia dos linfonodos, do tamanho dos linfonodos, porque eles vão definir em que categoria, claro, junto com outros quesitos, né, eles vão me ajudar a definir em que categoria vou encaixar esse paciente. Quando não tem o tamanho de linfonodo descrito, só a metástase descrita, eu fico assim, meio na dúvida como conduzir, acabo conduzindo para o caminho mais agressivo, mas é o ideal que a gente tenha sempre o tamanho descrito. Então, assim, é fundamental então ter uma ideia dessa, classificar o paciente nesses 3 estágios, para definir então a conduta. Aqui é só para ilustrar o risco de recidiva em cada uma desses estágios, né? Então, o paciente de baixo risco ele tem um risco de recorrência baixíssimo, menor que 5%. O paciente de risco intermediário tem um risco de 5% a 20%. E o paciente de risco elevado tem um risco de recorrência de mais que 20%. Quer dizer, então, a gente está falando de mortalidade, né? Só de recorrência. Você pode recorrer várias vezes, mas vai morrer de outra coisa, né? Isso em tireoide é bom para a gente. Bom, vamos falar um pouquinho do tratamento com iodo. Quando indicar?
para indicar o iodo, eu vou levar em consideração esses 3 fatores, né? Primeiro, o risco de mortalidade. Então, quando vi o TNM, classifiquei o paciente em relação àquelas 4 estágios, né? E ele está no estágio 3 ou 4, ele tem um risco maior de mortalidade, então eu vou dar iodo. Se está no estágio 1 e 2, eu vou ver o restante, né? Vou ver risco de recorrência e tudo mais. Em relação, além disso, eu vou analisar o risco da doença persistir e o risco de recidiva. Então, vou falar um pouquinho mais desses outros aspectos. Aqui, então, a gente já falou do risco de recidiva, né? Eu vou, então, ver em qual categoria meu paciente vai se encaixar e vou indicar ou não iodo. Então, aquele paciente de baixo risco não vai ter indicação em princípio de iodo. Então, esse paciente tem doença só intratiroidiana, que não tem nenhuma variante mais agressiva ao histopatológico, né? Linfonodos todos pequenininhos, né? Intraoperatórios, não vão ter indicação de iodo. Já os pacientes de risco intermediário, eu vou considerar o iodo. Aí eu já vou conversar melhor sobre isso, vou levar em consideração outros fatores para definir se vai tomar iodo ou não. Mas aí, nesse paciente, a gente vai discutir, pode haver indicação. Os pacientes de risco elevado, é claro, todos eles vão para o iodo. Então, esses são alguns fatores que vão me ajudar a definir naquele paciente que eu estou na dúvida se vai ter indicação de iodo ou não, se eu vou andar pelo caminho do iodo ou só observação clínica com reposição do hormônio tiroidiano. Então, eu vou olhar a tiroglobulina dele, vou olhar o e vou olhar a PCI eventualmente. Uma coisa importante é que o ideal é que isso não seja muito precoce. Eu não me adianta muito ver tudo isso com menos de 3 meses. O ideal é esperar pelo menos 30 dias. Eu sei que o paciente fica ansioso, ele quer ser visto logo, né? Ele quer definir o tratamento, mas a gente recomenda pelo menos 30 dias e durar 3 meses para rever para olhar para esses aspectos. A gente pode até olhar antes como é que está a reposição do hormônio tiroidiano. Mas olhar para a tiroglobulina, o ideal é 3 meses. Por quê? Porque antes disso ainda tem tecido sendo reabsorvido, sangue sendo reabsorvido, ainda dependendo da extensão da cirurgia, se for uma cirurgia mais extensa, vai demorar mais a reabsorver aqueles hematomas. Então, a gente pode ter uma tiroglobulina aumentada que não reflete, de fato, o risco dele, né, de persistência de doença. Então, o ideal é esperar 3 meses. Então, qual vai ser a faixa de decisão dessa tiroglobulina? Se ele chega para mim, então, se pegamos pelo menos 1 mês, ideal 3 meses, e veio para mim com essa tiroglobulina, eu vou ver, é um paciente de baixo risco ou risco intermediário, que está com uma tiroglobulina menor do que 1, esse paciente tem um desfecho excelente, não vai precisar tomar iodo. Então, a tiroglobulina vai ser determinante para definir naquele paciente de risco intermediário se eu vou encaminhar ele para o iodo ou não. Está baixinha, não vai precisar tomar iodo. O paciente de alto risco, reforçar que mesmo com a tiroglobulina baixa, na primeira consulta, ele vai ter indicação sempre de iodo pelo risco maior de mortalidade nesse grupo. Mortalidade recidiva, né? Aquele paciente que chega com uma tiroglobulina entre 10 e acima de 10, ou acima de 10 a 30, né? Esse paciente tem um risco maior de persistência de doença. Pode ser tiroide que sobrou, né? Uma cirurgia que não foi completa por alguma razão, ou pode ser câncer. Então, eu vou avaliar caso a caso, mas vai ser um paciente que vai merecer mais da minha atenção. Aquele paciente que tem uma tiroglobulina entre 5 e 10, principalmente aquele paciente que tem risco intermediário de recidiva, eu vou olhar o segmento dessa tiroglobulina. Se ela baixar ou ficar estável, eu posso continuar só acompanhando ele sem iodo. A gente usa muito a tendência de evolução da tiroglobulina. Já se eu perceber que na evolução a tiroglobulina tende a subir, eu vou pensar em encaminhar esse paciente para o iodo. Então, assim, tudo vai depender da evolução. Por isso que é tão importante a gente ter um laboratório confiável que vai dosar essa tiroglobulina, de preferência que seja feita sempre no mesmo lugar. Apareceu uma mãozinha, não sei se ele quer fazer uma pergunta. Não. Eu tô dando ok, é isso mesmo. Ah, tá. Eu achei legal, porque se você tiver a tendência de subida, você vai usar o iodo, né? E o outro que fica entre 5 e 10 nanogramas por ml, você vai selecionar de acordo com o risco também. Essa tendência e eu tinha elevado antes também, porque eu achei legal a ideia de guardar 3 meses. Eu sou otorrinolaringologista, eu sou parte da equipe de cabeça e pescoço, mas
na realidade, a minha formação é otorrino. Então, tem alguns detalhes que eu estou aqui, eu estou atento. E aí tem tem a reação aqui do programa. Você não ficar achando que está falando sozinha, né? A gente está te ouvindo. Desculpa te interromper. Já que o Dário interrompeu, vou só perguntar uma coisa, Yolanda. Como é que é o laboratório lá de sucesso em relação à tireoglobulina? Porque, por exemplo, para tuberculose é um desastre, entendeu? Seja sincera, quando você acompanha, qual é o seu sentimento a respeito da confiabilidade? Na verdade, não faz o tempo a gente nem tem tireoglobulina em bom sucesso, né? Então, assim, eu já nem mando fazer lá, eu mando sempre fazendo lâmina ou Bronstein. Mas às vezes que eu consegui que eventualmente o bom sucesso fez, e o paciente fez também no outro laboratório, que eu sempre mando fazer no outro laboratório, assim, não deu diferente. Então, assim, quando eles fazem, não assim, dá para confiar. É claro que, assim, isso pode variar, né? Assim, tem momentos, assim como o hormônio tiroidiano. Atualmente, por exemplo, estão com todos os T4 livres vindo alto. Então, assim, é uma coisa pontual, algum momento. Mas em relação ao tiroidiano até agora, quando eles fazem, assim, para minha surpresa até também, tem batido com o que é feito fora. Mas normalmente o paciente vem com o exame feito fora. É isso. Mais alguma pergunta? Flávia. Não, só isso. Triste, né? A gente uma referência de tireoide e não ter o exame, né? Mas, enfim. Muito triste. Odeio não ser confiável, né? Então, eu só queria reforçar em relação à tiroglobulina. Assim, então, paciente de baixo risco de recidiva, não varia ser tão importante a tiroglobulina. Ela pode até me dar um respaldo de que está tudo bem, mas, assim, esse paciente, normalmente não tem muita surpresa. A não ser quando a tireoide não foi tirada por completo. Sobrou muito resto de tireoide, eu vou ter uma tiroglobulina mais alta. Mas aí a ultrassom vai me ajudar a definir. Eu posso pedir uma ultrassom para ajudar a esclarecer o que está acontecendo. Sobrou muita tireoide, né, ou tal. Assim, em paciente de alto risco, também não vai me importar muito a tiroglobulina, porque ele vai para o iodo de qualquer forma. Ela vai ser fundamental naqueles pacientes que a ajuda dela para definir se ele vai para o iodo ou não. Então, naqueles pacientes de risco intermediário, que ela vai ser fundamental. Yolanda, eu tenho duas dúvidas. Isso aí é tireoglobulina estimulada? Não, essa tiroglobulina aqui é normal, quer dizer, normal. Não é estimulada, é em supressão. Na verdade, em supressão não, né? Com TSH 2, assim, abaixo de 2,5. Beleza. E a outra coisa, eu tenho curiosidade. Quando o doente faz tireoidectomia parcial e eu quero acompanhar a tireoglobulina, como é que eu faço? Como é que são esses parâmetros? Isso. Ótima pergunta, Michele. Assim, primeira coisa, quando o paciente não fez a cirurgia, quer dizer, quando o paciente fez a tireoidectomia total e não tomou iodo, eu não vou esperar uma tireoglobulina indetectável, como eu vejo no paciente que tomou iodo, né? Muitas vezes ela não está indetectável, mas eu quero que ela esteja pelo menos abaixo de 5. Já no paciente que fez lobectomia, a gente tem visto muito isso mais recentemente, eu espero abaixo de 30. Né? Então, 30 é o que quando o paciente fez lobectomia. Claro que não vai estar muito baixo. Agora, a questão vai ser, em torno de 30 é a faixa. O fundamental vai ser, mais uma vez, a evolução. Então, se ele só fez, se o câncer está resolvido, não vai ficar estável. Pode baixar, subir um pouquinho, mas vai ficar oscilando em torno daquele ponto. Já a recidiva de câncer vai tender a ter uma curva crescente. Então, o que vai me guiar é a evolução dessa dosagem, desse valor. Por isso é tão importante uma tiroglobulina confiável. É isso. Uma coisa que eu não falei, mas que é muito importante também, é dosar junto com a tiroglobulina também o anticorpo anti-tiroglobulina. Por quê? Porque o anticorpo interfere na dosagem da tiroglobulina, dando um valor falsamente baixo. Então, se eu tenho um anticorpo positivo, eu tenho que ficar com a pulga atrás da orelha em relação ao valor daquela tiroglobulina, mesmo com ela baixa. Então, o que eu vou fazer? Qual vai ser a minha conduta? Primeiro, investigar ele bem com imagem, ultrassons, eventualmente uma PCI, e acompanhar o valor da antitígeno. Porque o que eu imagino, se não tem mais antígeno, se não tem mais tireoide, não tem mais câncer, que o anticorpo vai caindo ao longo do tempo.
Se o anticorpo se mantém presente, em especial se ele mantém uma tendência à subida, quer dizer que tem tecido tiroidiano lá, quer dizer, câncer lá, né? Eu preciso intervir de alguma forma. Então, isso é um dado importante também. Então, sempre quando peço tiro, eu peço junto com ela também a dosagem da antitiro. Então, tá. Então, agora um pouquinho em relação ao estadiamento mais tardio, né? Quer dizer, o paciente chegou em mim, ele foi bem operado, chegou em mim, eu defini o tratamento subsequente, eu vou avaliar a resposta dele ao tratamento que foi instituído. Vamos dar um exemplo que ele tomou o iodo, né? Então, o que eu imagino? O que eu espero com o tratamento, com uma resposta ao tratamento? Um paciente que não tem evidência estrutural de doença, quer dizer, ultrassom não é nada, hemoglobina em supressão, quer dizer, usando o hormônio tiroidiano. Na verdade, se for supressão, é um pouco exagero, em reposição, né? Em reposição de hormônio tiroidiano, vai estar abaixo de 0,2. Então, é isso que eu imagino o paciente ter uma excelente resposta ao tratamento, no caso, cirurgia mais iodo. Um paciente que tem uma resposta bioquímica incompleta é aquele que não tem evidência de doença loco-regional, ultrassom, mas tem uma hemoglobina sob supressão também, ou em reposição, acima de 1, maior ou igual a 1, ou então estimulada maior do que 10. Estimulada, a gente diz que é quando ele está sem hormônio tiroidiano com TSH acima de 30. Então, uma hemoglobina estimulada é quando o TSH está acima de 30. Ou então, quando a gente tem os anticorpos antitiroidianos em ascensão. Então, nessa situação, a gente vai classificar o paciente como tendo tido uma resposta bioquímica incompleta ao tratamento. Uma resposta estrutural incompleta é quando sobrou câncer, né? Ou loco-regional ou metástase à distância. Uma resposta bioquímica indeterminada é aquele paciente específico. Eu não consigo definir claramente se pode ser lesão, se pode ser câncer, ou pode ter sido tiroidiano remanescente. Aquele que tem uma PCI, tem uma captação inespecífica também. Ou então aquele paciente tem uma tiroglina detectável, quer dizer, acima de 0,2, mas menor do que 1. Ou então ainda aquele paciente que tem anticorpo positivo, mas estável ou em decréscimo. Então, o paciente voltou para mim depois do iodo, eu vou avaliar como é que foi a resposta ao tratamento. Ela pode ser, então, excelente, bioquímica incompleta, estrutural incompleta ou indeterminada. De acordo com essa resposta, eu vou definir como é que vai ser o grau de supressão do TSH. Quer dizer, qual vai ser minha dosagem de hormônio tiroidiano e meu alvo de TSH. Só antes disso, teve uma resposta excelente ao tratamento, vai ter um risco de recidiva de 1 a 4%. O paciente tem uma resposta bioquímica incompleta, o risco de recidiva é 20%. Resposta estrutural incompleta, ele já está com lesão, né? Então não dá 100% de recidiva. Resposta indeterminada é 15 a 20% de recidiva. Mais uma vez lembrando que o paciente recidiva algumas vezes, mas a gente consegue lidar com recidivas. Então, como acontece com o jovem, né? O jovem morre pouco da doença, mas recidiva, quando tem uma doença avançada, recidiva bastante, mas ele consegue viver bem com essa recidiva. Mostrar os alvos de TSH, a minha meta de TSH vai depender de acordo com o meu risco, quer dizer, de acordo com a minha resposta ao tratamento. Então, se o paciente respondeu muito bem, e ele é de baixo risco, então não vou precisar fazer supressão com TSH, né? Então, a meta de TSH vai ser 15,05 e 2. Já se a resposta ao tratamento foi bioquímica indeterminada, já a meta vai depender de acordo com o meu risco de manter uma supressão mais importante. Então, não tem nenhum risco para manter um tratamento supressivo. Eu posso manter ele de 0,1 a 0,5. De acordo com o aumento do risco, ele vai ter uma meta menos rígida em relação ao TSH. Se o paciente com fibração atrial ou osteoporose, eu vou evitar ao máximo de fazer supressão de TSH. Isso deu para entender esse quadrinho aqui. Vou seguir. Vamos falar só um pouquinho para terminar em relação ao tratamento da doença loco-regional. Aliás, só mais um pouquinho em relação à recidiva. Aquele paciente que... Eu tenho um paciente que ele é jovem, ele abriu o quadro com 18 anos, com metástase, quer dizer, uma doença loco-regional importante, no tratamento com iodo, a gente viu que tinha metástase pulmonar também. Esse paciente tomou iodo mais de uma vez, 2, 3 vezes. As 3 vezes dose alta, e ele não curou. Algumas vezes cura, mas ele, no caso, não curou. Só que ele já tomou muito iodo. Não é bom ficar dando iodo demais
porque também tem complicações em relação à fibrose actínica, né? Então, a gente optou por manter ele em dose supressiva com hormônio tiroidiano e está indo muito bem. Então, o paciente tem uma boa qualidade de vida hoje em dia, né? Ele não está curado da doença, a doença está lá, mas mantém como conduta somente manter o TSH em supressão. Então, a gente tem isso, graças a Deus, em câncer de tireoide, de manter os pacientes em longo tempo de acompanhamento, mesmo com doença não resolvida, mas estabilizada. Agora vou falar um pouquinho só de doença, mais um pouquinho de doença locorregional, o tratamento. Sim. Desculpa te interromper só um pouquinho. Dário, você consegue passar o host para você? Eu consegui agora aqui. Não, é porque tem gente querendo entrar, Yolanda, e você está como host, a gente vai trocar. Eu já voltei agora. Vou ficar controlando isso aqui. Tá? Pode continuar. Sim, claro. Já está terminando. Então, em relação à hierarquia de abordagem do paciente que tem doença mais agressiva, né? Então, como a gente falou, a primeira coisa vai ser, sempre quando o paciente aparece com alguma lesão metastática, a não ser que sejam lesões pequenas, tipo um linfonodo pequenininho, tal. Por exemplo, eu tenho feito muito lá no ultrassom, Michele, alcoolização de linfonodo, com ótima resposta. Então, aquele paciente que tem um linfonodo pequenininho, um linfonodo único, de fácil abordagem, eu faço alcoolização e costumo resolver. A alcoolização não é interessante para linfonodos grandes. Aí a gente poderia pensar na radioablação, só que a gente não tem no hospital, mas acaba que a gente ainda manda os pacientes para cirurgia. Mas em paciente mais idoso, mesmo linfonodo maior, eu tendo a fazer a alcoolização, mesmo que o paciente venha repetidas vezes no ultrassom e com resposta boa. Mas, assim, linfonodo grande, ou então uma massa residual maior, eu vou sempre indicar a cirurgia como primeira opção. O paciente fez a cirurgia, eu vou complementar com o iodo. Então, eu estou falando aqui de doença locorregional persistente, né, ou recidivante. Então, cirurgia é a primeira opção, a não ser em lesões pequenas, são de fácil abordagem, né? Só que isso vai ser cirurgia acompanhada do iodo, ou então, dependendo do caso, justamente, como eu falei, alcoolização, ou ainda radioterapia ou crioembolização. O pessoal da medicina, da radiologia intervencionista fazia crioembolização, quer dizer, costuma fazer, não é um bom sucesso, mas o sucesso é feito também. E a radioterapia, quando a gente já optar por um tratamento quando a lesão recidivante ou persistente é grande, eu posso, e não é abordado pela cirurgia, então foi abordada, mas não foi resolvido de tudo, eu vou optar pela radioterapia para fazer com que a lesão diminua, e aí sim eu vou mandar ele para o iodo. Quando a lesão que sobrou é pequena, sobrou pouco, eu posso mandar ele para o iodo. Então, o tamanho da lesão que evoluiu de uma maneira satisfatória, a doença está regredindo, vou manter ele com tratamento supressivo cotidiano. Ao contrário, se eu fiz essa sequência de tratamento toda e o paciente não resolveu a doença e ela está progredindo, né, e está impactando a qualidade de vida dele, aí sim eu vou pensar em dose de tirosina quinase. Então, o tratamento quimioterápico em tiroidiologia ainda é muito pouco usado, porque a gente consegue manejar o paciente muito bem, não só o paciente de baixo risco evolui bem, mas aqueles que evoluem mal, a gente consegue manejar muito bem de outra forma. Inibidores de tirosina quinase ainda são medicações que impactam muito a qualidade de vida do paciente, então tem muito efeito colateral, então a gente só indica mesmo para a doença progressiva e que está, de alguma forma, colocando o paciente em risco de vida, né? Aumentando a mortalidade dele. Eu acho que aqui, Michele, eu vou até pular, porque vai falar um pouquinho mais da radioterapia, mas já falei. Inibidor de tirosina quinase vai ser exceção, né? Vai só para aqueles pacientes que são refratários ao iodo, né? Que continuam evoluindo com a doença. Eu acho que é isso. Só para... Vou abrir para dúvida. Obrigada pela atenção. Foi ótimo, Yolanda. Deixa eu te perguntar, os pacientes que precisam de inibidor de tirosina quinase, lá em Bom Sucesso, eles são encaminhados para onde? Pois é. A gente contava com a oncologia, e sim, tinha uma boa interação com a oncologia. Só que, assim, a oncologia, não sei como agora, mas tinha acabado. Então, os pacientes meus pacientes que eu tinha encaminhado para a oncologia, estavam fazendo, eles tinham até acesso à droga lá, a droga é oral,
não é um tratamento tão complicado assim, eles tiveram o tratamento interrompido, tive que mandar para o INCA. Então, infelizmente, no momento que eu saiba, não estava funcionando a oncologia em Bom Sucesso, infelizmente. Entendi. E uma coisa importante também, quando o paciente tem indicação de tratamento com esses inibidores de tirosina quinase, que vai para a oncologia, é muito importante ter uma dermatologia experiente junto com você. Os tratamentos contrários são dermatológicos, né? Então, tem que começar, ele tem que passar pela dermatologia primeiro, para ser orientado em relação à hidratação da pele, cuidado com a higiene dentária, tudo isso antes de começar com o tratamento com inibidores de tirosina quinase. E a gente tem isso. Lá em Bom Sucesso tem uma menina, uma médica, que é a Luísa, da Dermato, que ela também é do INCA, tem muita experiência com essas lesões secundárias a inibidores de tirosina quinase. Então, eu mando direto para ela. Agora, infelizmente, tudo está interrompido. Michele, eu não estou ouvindo. Ai, desculpa. É a Luísa Kazuga, não é? Experiente mesmo. Sim, acho. Legal. Legal. Bom saber. Eu não sabia que estava fazendo lá, assim. Sim. Enfim, legal. Muito bom, Yolanda. Que bom. Eu acho muito triste. Eu acho muito triste a gente ter gente tão capacitada lá e tão pouco aproveitada, né? Você vê, eu nem sabia dessa menina da dermatologia. Sim. E ela é super triste. sulista. Não, ela é ótima e também, não só para isso, gente, para câncer de pele, melanoma. A Luísa faz, fora do INCA, dermatoscopia digital. É um negócio super fora do INCA. Fora do INCA, na verdade. Ela é aluna do mestrado junto comigo. Uhum. Mas ela faz dermatoscopia digital. Ela tem experiência com dermatoscopia pra caramba. Então, uma lesão de pele, que eventualmente alguém fique na dúvida, de um paciente nosso, manda para ela. Uhum. O dermato de Bom Sucesso, que é toda muito boa, né, gente? Não é só a Luísa, mas... Isso, que não falta gente competente em Bom Sucesso. Então, mas foi ótimo. Tomara que eu seja rapidinho, igual a Yolanda, hein? A Yolanda é bem rápida. Que bom. Eu vou escutar um pouquinho, quero aprender, assim, não sei. Pelo menos... Eu compartilho a minha tela, Dário? Isso, eu coloquei aqui para ter múltiplo compartilhamento. Eu acho que você consegue compartilhar agora sem ser host. Eu acho que consegue. Se você não conseguir, a gente faz o mesmo procedimento. Eu te passo o host e depois eu tento pegar de volta aqui para poder acompanhar a sala. Eu já compartilhei. Então, espera aí. Não, tô te vendo ainda. Eu vou colocar o seu vídeo como principal, mas aqui não está aparecendo. Não. Então, peraí, deixa eu aproveitar para fazer uma coisa aqui, que eu vou desligar meu WhatsApp. Porque vocês ficam ouvindo o barulhinho do WhatsApp? Não, né? Não, quando você está no mute, agora a gente ouviu. Mas se tirar do mute, ouve. Se você estiver falando, como você vai falar, talvez interfira mesmo. Você falando, né? Pronto, tirei. Ainda está na tela dela. Você conseguiu? Aqui está dizendo que você pausou o meu screen share. Eu pausei? Agora está dizendo que eu estou compartilhando. Não está compartilhando. Eu estou vendo você só no momento. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer de novo aquele negócio que eu isso. A tela está compartilhada mesmo, só não está a tela cheia. Tá. Vocês estão vendo? Não, tudo bem. Tela cheia, resolvo. Espera aí. Eu estou vendo o slide. Tá vendo? Eu estava vendo a Michele. Mas está vendo o slide da Yolanda, não? Esse é o da Yolanda. O meu slide é um agora que vai. psicodélico. Não, agora acho que vai o seu. Agora vai o seu.
Aí, bem psicodélico. Bonito. Mas agora eu que não estou vendo meu slide. Aí, estão vendo? Sim. Mas você está vendo que você não está vendo ele preenchido todo, né? Não, agora... Dá para ver ele e você, Michele? Tá, vocês não estão vendo os lateraizinhos, não, ou estão vendo? Estamos vendo. Eu queria botar ele todo. Como é que eu faço, será? No cantinho à direita, não tem aquele negócio para encher? É, engraçado. É o F5 normalmente, né? Mas aí dentro do PowerPoint. Ou então, esse Só clicar 2 vezes nele. Tô clicando, menina, mas agora nem meu mouse mais está funcionando. Não tá funcionando nada, gente. Eu acho que vai ter que ser assim. Travou? Ah, mas tá bom. Gostei do seu slide, Michele. Obrigada. Ah, pronto. Já melhorou um pouco. Não tá 100%, né? Eu tô vendo ele grande. Tá, então tá bom. Mas ele não tá ocupando a tela toda, mas tudo bem. Que coisa, que chato. Eu acho que é F5 normalmente. Aí, agora foi. Então, ó, essa aula é sobre técnica, né? Sobre tireoidectomia. E a gente vai fazer um passeio aqui. O título é de Leonardo da Vinci, que eu vou começar com a primeira descrição da glândula tireoide, que foi feita pelo Leonardo da Vinci, e a gente vai acabar com a cirurgia robótica. A gente vai começar há muito tempo atrás, vamos percorrer muitos séculos aí. Então, ó, eu vou diminuir o negocinho aqui, ó. Pronto. Diminuir vocês, hein? A tireoidectomia é uma cirurgia que ela é muito emblemática na história da cirurgia, porque além dela ter a participação de grandes nomes, né, que mudaram a história da cirurgia, a gente consegue entender com essa cirurgia como é que era o contexto daquela época, né? A gente divide basicamente a história da cirurgia na era moderna da cirurgia, que foi quando a gente teve a asepsia, a anestesia e as pinças hemostáticas, né, começando a serem usadas. Isso foi na metade do século XIX. Da metade do século XIX até a metade do século XX, a gente começa a entrar na era da cirurgia endoscópica, com as laparoscopias, e depois, na metade do século XX e começo do século XXI, que é o que a gente está vivendo agora, a gente está vivendo a era da cirurgia minimamente invasiva e da cirurgia robótica. Acho que eu não estou conseguindo passar. Não estou conseguindo passar, pessoal. Parece que deu uma travada no teu PC, não é não? Não, da outra vez aconteceu uma coisa, lembra? Você foi bem. O que eu perdi foi o mouse, mas mesmo assim... Opa, foi. Dei um Acho jeito. que está meio lento. Mas enfim, vamos ver se até que rola. Então, o contexto da época, né, era esse. Bócio era uma doença que era muito prevalente. A gente tem a primeira descrição de um bócio de mais de 2.800 a.C., lá na China, e o tratamento que os chineses faziam para tratar bócio era com um prensado de alga, né? E essa alga era rica em iodo. E aí, as figuras que a gente tem, né, ao longo, né, de todo esse tempo, são figuras que sempre eram representadas, muitas delas, com algum bócio. Então, essa primeira figura aqui da esquerda, que é o Todo-Poderoso, que está lá no Egito, é uma figura do século VI, foi a primeira figura, né, em que Jesus Cristo foi representado ilustrativamente, e você vê que Jesus Cristo está representado com um bócio enorme. Essa escultura pré-colombiana também tem a representação de um bócio. A gente tem aí um quadro que está em Berlim, do Mantega Andrea. É um quadro que tem a Virgem e o Menino, e a Nossa Senhora está representada com um bócio grande. E esse quadro, o último da direita, é um quadro da Judite decapitando Holofernes, que é um quadro do Caravaggio, que tem essa moça com esse bócio multinodular enorme, né?
Na verdade, esse quadro, estou dizendo que é do Caravaggio, mas ninguém tem certeza ainda, porque ele foi descoberto há 4 anos atrás, por conta de uma goteira numa casa na França, em Toulouse, e eles descobriram esse quadro e atribuíram, então, ao Caravaggio. Então, o contexto é que você tinha muito bócio naquela época, né? A primeira descrição de uma tireoide, eu não estou conseguindo apontar, né, porque o meu mouse deu problema, mas esse desenho é um desenho do Leonardo da Vinci, tá? Vocês podem ver que projetando logo acima da traqueia, né, nesses desenhos ali do lado esquerdo, tem uma protuberânciazinha que foi a primeira tireoide que foi desenhada, né? Só que esses manuscritos do Leonardo da Vinci, eles só foram publicados quase 200 anos depois. Então, a gente não, na época, acabou que o grande pai da anatomia ficou sendo o André Vesalius, e o André Vesalius, ele descreveu no livro de anatomia dele a glândula tireoide, mas ele chamou de glândula laringe, né, que ficava no pé da laringe. A primeira vez que alguém chamou a tireoide de tireoide foi em 1653 e foi o Thomas Wharton, o mesmo que descreveu o ducto de Wharton, tá? Esse aqui é o livro original dele, e aqui embaixo, o capítulo 18, a glândula tireoide. Mas a primeira vez, a palavra tireoide vem do grego, tyros significa escudo, e a primeira vez que alguém sugeriu chamar a glândula tireoide, alguma coisa no nosso corpo humano de escudo, foi o Galeno, no século II, que ele descreveu a cartilagem tireoide como escudo, né? A cartilagem mesmo. Então, essas ideias vêm daí. Então, naquele contexto, né, poxa, tinham muitos pacientes com bócios, os bócios eram enormes, a mortalidade, a primeira tireoidectomia, ela aconteceu na metade do século XVIII, foi 1700 e alguma coisa, foi uma tireoidectomia parcial, mas a tireoidectomia tinha uma mortalidade muito alta, praticamente todos os pacientes morriam, não eram todos, gente, mas a mortalidade era de mais de 50%. Então, esse alerta famoso aí é o alerta do Samuel Gross, que era um cirurgião respeitadíssimo na época, e que ele basicamente fala, né, que um cirurgião ele não pode ser tolo o suficiente, né, para fazer uma tireoidectomia, que isso é uma cirurgia de açougueiro e que nenhum homem honesto, nenhum cirurgião honesto e sensível jamais poderia fazer essa cirurgia. Esse alerta do Samuel Gross, super famoso, ele na verdade apareceu 2 anos depois da morte dele, né, o alerta em si, mas o contexto desse alerta de não façam tireoidectomia é porque os pacientes, eles acabavam, como a cirurgia era muito mórbida, os pacientes evoluíam com bócios muito grandes. Quando eles iam para a cirurgia, eles iam para a cirurgia por conta de asfixia, né? Quase sempre morriam na sala, e os tratamentos que o pessoal arrumou para tratar bócio eram muito malucos, né? Então, eles faziam desde cauterização até colocar tecido dentro da tireoide. Quando os nódulos eram císticos, eles aspiravam os nódulos. Às vezes, eles injetavam álcool e iodo já naquela época para tratar nódulo cístico. E quando o doente estava muito obstruído, eles abriam a pele e a musculatura pré-tireoidiana e colocavam a tireoide ali assim, exposta, né? Que era uma bizarrice. Isso tudo está descrito. Então, ó, só para vocês entenderem... Opa, peraí. Deixa eu admitir alguém aqui. O contexto daquela época era esse aqui. Quando a gente está falando que eles começaram a se aventurar na cirurgia da tireoide, gente, eram bócios do tamanho do que vocês estão vendo aí. Eram bócios muito grandes, tá? Isso aqui eu tirei do livro do Barry. E essa aqui é uma pacientinha nossa lá do HFB. Ainda hoje tem bócio. Apesar de no Brasil a gente já ter ser obrigado, né, a reposição de iodo no sal, a gente ainda tem alguns pacientes que têm bócios grandes, né? Bom, opa. Mas a coisa começa a mudar, né, quando alguns cirurgiões, depois que a gente entra na era moderna da cirurgia,
quando a gente tem a descoberta da anestesia, a descoberta da antisepsia e a descoberta e o desenvolvimento de instrumentos hemostáticos, né, que podiam fazer hemostasia durante a cirurgia. E o Billroth e o Kocher são nomes que fizeram história nessa época. O Billroth inicialmente também tinha uma mortalidade muito alta nas cirurgias dele, nas tireoidectomias, chegou até 40% de mortalidade, parou um pouco de fazer a cirurgia, mas o Kocher, que era também europeu, né, eles eram de países de língua germânica, um estava em Viena e o outro estava na Alemanha, eles começaram a fazer a cirurgia e o Kocher diminuiu a mortalidade de 40% para menos de 1% no final da vida dele. Ele já tinha performado mais de 7.000 tireoidectomias e com esse índice de mortalidade. O Kocher foi o primeiro cirurgião a ganhar o Nobel de Medicina, e esse é o trabalho original dele. E ele ganhou o Nobel de Medicina não só porque ele descreve a técnica, mas ele ganhou o Nobel de Medicina porque ele descreveu a fisiologia da glândula. Ele começou a observar, nessa foto do trabalho original dele, você vê que tem duas crianças, né, duas meninas, uma maiorzinha e uma menor. Ele opera essa maiorzinha, essa criança, ele faz uma tireoidectomia por conta de um bócio, e ele encaminha essa paciente para um clínico que acompanha as pacientes dele, e esse clínico faz uma carta para ele e fala, olha, aquela sua paciente, ela está muito mal. Ela está com problema de desenvolvimento, ela não cresce, ela está com uma pele estranha, um cabelo horrível, ela está com retardo mental, não está normal. Então, ele recrutou todas as pacientes que ele tinha operado na época, tá? Nessa segunda foto à direita, a menorzinha é a irmã mais velha que ele operou e a outra, que é maior, é a irmã mais nova. Então, ele descobriu que se ele tirasse a glândula toda, os pacientes sofriam de hipotireoidismo. Ele não queria mais fazer isso para as pacientes dele, né? Do outro lado do mundo, ali na América, lá no Johns Hopkins, o Halsted também começa a performar, vai para a Europa, aprende a técnica com os outros dois, com Billroth e com Kocher, e começa a performar várias tireoidectomias, né? E aí o Halsted ele faz a seguinte observação: olha, os pacientes o Kocher, ele era um cirurgião muito meticuloso, muito metódico, né? Eu vejo que os pacientes dele ficavam com muito hipotireoidismo, mas o Billroth, que ele tinha um estilo mais intempestivo, os pacientes do Billroth, eles faziam muita tetania, mas eles não faziam tanto hipotireoidismo. Provavelmente porque o Billroth, como era um pouco mais grosseiro, né, um pouco mais, enfim, intempestivo, apesar de ser um excelente cirurgião, ele deixava mais remanescente tireoidiano e levava as paratireoides. E o Kocher, mais cuidadoso, tirava mais tecido tireoidiano e preservava as tireoides, né? As paratireoides. Agora que a gente já entendeu aquele contextão, isso aqui, a gente vai entrar um pouquinho na anatomia da glândula, né? Esse desenho à esquerda, né, é um desenho do livro do Kocher, né, original. Ali em cima, na seta vermelha superior, a gente vê que o pedículo superior, né, a artéria tireoideia superior, ela é ramo da carótida. E a tireoidiana inferior, a tireoidiana média inferior, ela é ramo da subclávia, tá? Essa foto é uma foto, a foto do desenho do Kocher. À esquerda é uma foto que é uma visão posterior, né, da tireoide do nervo laringeu recorrente, que é basicamente essa mesma foto colorida que eu botei aqui de um trabalho, de um artigo do Randolph e colaboradores, enfim, que ele fala só sobre nervo laringeu recorrente. E aí a diferença básica na anatomia do laringeu recorrente direito para o laringeu recorrente esquerdo é que o laringeu recorrente direito, né, ele recorre mais cedo e o laringeu recorrente ele recorre mais baixo, né? Você pode ver aqui na fio, eu não consigo apontar aqui, mas um dá a volta lá na crosta, né, e o outro dá a volta aqui na subclávia, o do lado direito. Essa diferença faz com que do lado direito, né, o nervo laringeu recorrente ele seja mais angulado, ele tem um ângulo mais oblíquo, e que do lado esquerdo ele seja mais paralelo à traqueia, ele seja mais retificado.
Durante a cirurgia, a gente percebe isso assim com facilidade, né? Voltando aqui, essa foto pequenininha da direita é a foto de um nervo laringeu não recorrente. O nervo laringeu não recorrente, ele é consequência de uma subclávia direita aberrante. Uma subclávia direita que na hora da descida, porque essa diferença, gente, ela é embriológica, ela acontece por causa da descida do coração na embriologia. E quando o doente tem uma artéria subclávia posterior, ele acaba fazendo um nervo laringeu não recorrente. Pode acontecer nervo laringeu não recorrente do lado esquerdo? Olha, só poderia se o doente ele tivesse sítios inversos, né? Ele tivesse, ao invés de uma subclávia direita aberrante, uma subclávia esquerda por conta de uma destrocardia. Pode acontecer do paciente ter dois nervos, um laringeu não recorrente e um laringeu recorrente? Pode, tem isso descrito. Pode acontecer do paciente ter dois nervos laringeus recorrentes? Pode. E pode acontecer do doente ter um nervo laringeu recorrente que bifurca, trifurca ou quadrifurca. Tudo isso o cirurgião tem que estar na cabeça na hora que está operando uma tireoide. Essa figura mostra a diferença da relação entre a artéria tireoidiana inferior e o nervo laringeu recorrente. Na maioria absoluta das vezes, 75%, ela é do tipo A e do tipo B. Ou seja, o nervo passa acima, né, num plano superior ali da artéria. Ele também, o tipo B, você vê que ele passa no meio de uma bifurcação da artéria, e o tipo C, que é o mais incomum, quando a artéria passa por cima dele. Isso aqui é uma foto do livro original do ligamento de Berry, né, que foi descrito pelo Berry. E o Berry observou aqui, né, no livro dele, ele descreve isso muito bem. O ligamento de Berry é um ligamento suspensor que liga ali a tireoide à traqueia. Esse ligamento é fundamental na hora de cirurgia, porque ele é ali que passa o laringeu recorrente na entrada dele no crico, né? Então, o Berry, ele fala, olha, eu percebi nas operações desse tipo, que eu performei, etc., que a maioria das vezes, né, que o lugar mais crítico ali para você dissecar o nervo é esse ponto, que é o ligamento de Berry. Essa outra foto aqui é uma foto que eu achei bem interessante, essa foto que não é a mais branquinha, né, que mostra a relação do nervo com o ligamento de Berry. Então, a maior parte das lesões de laringeu recorrente não é que você não achou o nervo, não é que você não conseguiu identificar o nervo, é na hora de dissecar esse ligamento para poder retirar a glândula. Isso aqui são as 4 maneiras de você identificar o nervo laringeu recorrente, né? Então, você pode identificar o nervo laringeu recorrente inferiormente, quando você identifica ele no sulco traqueoesofágico. Você pode identificar o nervo laringeu recorrente superiormente, né? A gente vai ver ali o triângulo, o espaço de Joule, o triângulo de Joule, que é essa vista superior, quando você rebate o polo superior da tireoide e depois identifica o nervo na entrada do crico. Você pode identificar o nervo laringeu recorrente lateralmente, que é quando você identifica ele no ligamento de Berry, e você ainda pode identificar ele medialmente, quando você primeiro faz uma istimotomia, rebate a tireoide e identifica ele na entrada do crico. É importante saber dessas estratégias, porque na hora que você está operando o doente, às vezes, por exemplo, rotineiramente eu costumo identificar no sulco traqueoesofágico, mas eventualmente pode ser que você não esteja achando o nervo daquele lado. Os pacientes que têm bócios muito grandes, às vezes, você não consegue identificar o nervo ali. Então, é melhor você partir para uma outra estratégia, né? Agora eu vou falar sobre o nervo laringeu superior. O nervo laringeu superior, o ramo externo, né? Ele é um nervo que ficou famoso por causa da Melita Galli-Curti, em 1935, que é uma cantora de ópera que foi tida como uma das sopranos mais importantes do século XX. E ela tinha um bócio enorme, como vocês podem ver aí nessa foto. Ela fez uma tireoidectomia, fez uma lesão do laringeu superior, e depois dessa lesão do laringeu superior, ela praticamente perdeu a qualidade e a potência vocal dela. O laringeu superior, quando ele exerce, né, a função dele é movimentar aquela musculatura do crico.
Então, se o doente tem uma lesão nisso, ele perde a capacidade de fazer uma voz, aquela voz mantida, né? Uma voz bitonal mantida. Ela perde a capacidade de dar aqueles agudos e sustentar os agudos, né? Esse trabalho que está aí é o trabalho do Cerneia, brasileiro, professor Cerneia, todo cirurgião de cabeça e pescoço conhece. Esse trabalho é falado no mundo inteiro, né? O Cerneia, ele classificou deixa eu ver se eu consigo baixar isso aqui. O laringeu superior em tipo 1, tipo 2A e tipo 2B, né? Que basicamente o que ele fez foi o seguinte: ele traçou uma linha de 1 centímetro acima do pedículo superior, né? E que se esse nervo ele passar acima dessa linha de 1 centímetro, ele é tipo 1. Se ele passar no meio dessa linha de 1 centímetro, ele é tipo 2A, e se ele passar abaixo, ele é do tipo 2B. Graças a Deus, na maioria das vezes, ele é do tipo 1 e do tipo 2A. Mas quando ele é do tipo 2B, no momento que você está soltando o polo superior da tireoide, pode acontecer uma lesão desse nervo. Tá? O triângulo de Joule, que é muito famoso, está muito famoso agora por causa da Tuetiva, que é a técnica endoscópica, né, tireoide por vídeo, que a gente identifica o nervo laringeu recorrente, não laringeu superior, utilizando esse triângulo anatômico. Ele é delimitado pela musculatura pré-tireoidiana ali, né, os vasos do pedículo superior e a linha média. E ali a gente pode ver, na verdade, esse triângulo foi descrito para que a gente pudesse ver o ramo externo da laringeu superior, tá? E não o laringeu recorrente. E nessa foto a gente consegue ver bem aí. Essa foto das tesouras, que é essa do meio, né, do trabalho do Cerneia também, achei super interessante, porque essa tesourinha é o seguinte, é para você ver o impacto que a constrição da musculatura tireoideia tem no estiramento da corda vocal e, portanto, o impacto disso na voz. E aqui não tem como falar de tireoide e operar tireoide sem ter na cabeça, infelizmente, essa visão que não é uma visão, é quase uma visão do inferno isso aí, né? Quase acha que nunca mais vai ver isso na vida. Mas, obviamente, que eu não vou explicar isso, que eu não sou louca. Mas o que você precisa ter na cabeça, o que o cirurgião precisa ter na cabeça, é que as paratireoides superiores, né, elas vêm da bolsa faríngea, da terceira bolsa faríngea. Então, elas descem menos, no momento da embriologia, elas percorrem um trajeto menor, né? Porque elas vêm de um lugar mais baixo. Desculpa, acho que eu falei que a superior vem da terceira, a superior vem da quarta. Então, ela desce menos e ela percorre um trajeto menor. E as paratireoides inferiores, elas vêm lá da terceira bolsa faríngea. Então, elas descem mais e percorrem um trajeto muito maior. Isso vai fazer diferença, né? Por isso que a gente não tem paratireoide superior num trajeto muito longo, e a inferior a gente pode encontrar da mandíbula até a crosta da aorta. Uma outra coisa também é o corpo último branquial, porque a tireoide ela tem células C e tem células foliculares, né? As células foliculares, elas têm origem no endoderma. E as células parafoliculares, ou as células C, acreditava-se antigamente que elas tinham origem no ectoderma, origem na crista neural. Então, o que acontece? Você forma a tireoide lá na 4ª semana de vida, mas quando for lá pela 7ª, você forma uma outra porção da tireoide. A tireoide é formada lá no forame cero, na 4ª semana de vida. Lá pela 7ª semana de vida, tem uma outra porção da tireoide que ela é formada na terceira bolsa faríngea, e ela desce para a parte mais externa, para a parte lateral da tireoide. E se funde. Essa zona de fusão da parte lateral, que em tese tem origem no ectoderma, com a parte medial, que tem origem no endoderma, essa zona de fusão forma o tubérculo de Zucker-Kendall. O tubérculo de Zucker-Kendall é essa projeção que a tireoide tem, que é essa zona de fusão. Desculpa. Essa zona de fusão. E essa zona de fusão, ela pode ter uma protuberância maior ou menor. A protuberância, ela varia, ela tem uma graduação 0 quando essa protuberância não tem nada, 1 quando ela é pequena,
2 quando ela tem ela é um pouco menor do que 1 centímetro, e 3 quando ela é um pouco maior do que 1 centímetro. Essa figura aqui à direita é a descrição do tubérculo de Zucker-Kendall pelo próprio Zucker-Kendall, e aqui embaixo é a relação do tubérculo de Zucker-Kendall com a paratireoide superior e o nervo laringeu recorrente. Mamãe. Então, ele tem uma super importância exatamente por causa disso. Mamãe. 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 Aqui é uma figura do livro do Kocher, né, com representando a paratireoide superior e inferior. E aqui aquilo que eu falei, aquele momento da descida da paratireoide inferior, que pode ter um trajeto grande, né, lá do ióide até os vasos da base. Essa vista aqui do Netter é uma vista lateral, mostrando a relação do ramo externo do laringeu superior com o laringeu recorrente, das paratireoides, né? O ligamento de Berry. Praticamente, eu adoro essa figura, acho que ela resume tudo. E aqui vamos falar da técnica, né? Isso aqui é o livro do Halsted. Essa incisão clássica da tireoidectomia é a incisão de Kocher, né? Depois da incisão, a gente corta pele, tecido celular subcutâneo, a gente abre o platisma também, que é o músculo que tem abaixo. Imediatamente depois, a musculatura pré-tireoidiana, o tireoide, o externo-tireoide. A gente abre a linha média rotineiramente, que é um plano mais avascular do que esse que está descrito. Às vezes vale a pena você abrir um pouco mais lateral. E aqui a ligadura do pedículo superior, que ele descreve, né? E aqui, esse livro aqui já é um pouquinho diferente, é o livro do Kocher. Isso aqui é um lobo esquerdo. E aqui você mostra a relação do nervo laringeu recorrente com a artéria tireoide inferior. Você vê que você puxa a tireoide lateralmente, né? Desculpa, medialmente, para fazer a identificação do nervo, tá? Então, Kocher, ele descreve esse tempo e ele descreve o nervo. Essa técnica aqui é uma técnica que o cirurgião geral ele usa muito, né? Que é a técnica do coroamento. Tá vendo? Um monte de pincinha ligando, um monte de vasinho. E, curiosamente, que eu achei super interessante aqui, depois da ligadura do pedículo superior, da identificação do laringeu recorrente, então, a gente joga a tireoide numa posição medial para identificar o nervo, né? E faz a retirada da glândula ali, disseca o ligamento de Berry, separa o nervo dali, faz a retirada daquele lobo. O Kocher, na verdade, ele passou a deixar, isso aqui é uma tireoidectomia near total, você vê que fica um coto, né, de tireoide perto do nervo, e o Kocher passou a fazer isso para melhorar aquela questão do hipotireoidismo, né? Depois você fecha, né, todos os planos, platisma, subcutâneo e a pele, né? O Kocher, ele só não performava muito bem, né? Ele diminuiu a mortalidade da cirurgia, mas ele ainda tinha uma mortalidade de até 4% nos pacientes com doença de Graves e nos pacientes com hipertireoidismo, tá? Isso melhorou muito depois que o Charles Mayo descreveu o hipotireoidismo, eles passaram a entender melhor isso, e que o Plummer desenvolveu o Lugol. Então, eles passaram a dar Lugol para aqueles pacientes de doença de Graves e diminuiu a mortalidade com eles também, né? Essa tireoidectomia regrada, como a gente faz hoje, de secar o nervo laringeu recorrente e tirar o máximo de tecido tireoidiano, que é essa que a gente conhece, ela foi descrita mesmo pelo Frank Lahey. Então, agora, depois que esses caras desbravaram a cirurgia, a técnica, né, diminuíram a mortalidade, a gente começa a avançar, né? Em 1901, a gente tem a primeira laparoscopia, tá, que foi feita pelo George Killing. O George Killing, ele era um endoscopia, ele era um cirurgião, mas ele fazia muita endoscopia, que eles já faziam muita endoscopia na época. O George Killing pegou e fez a primeira laparoscopia num cachorro. E depois o Jacobot publicou, 10 anos depois, em 1911, um trabalho com
com 112 pacientes, acredito, já tendo feito laparoscopias, tá? Em 1987, o Philippe Moret, ele faz a primeira colecistectomia por vídeo, tá? Mas o Jacques Périssat, no ano seguinte, é que mostra essa cirurgia num congresso, tá? E essa cirurgia começa a se difundir pelo mundo inteiro. Inclusive, assim, ele assiste essa palestra do Jacques Périssat e fica muito animado e começa a pensar também em desenvolver um robô para a cirurgia endoscópica. Agora, voltando para a tireoide, nesse contexto, né, da cirurgia por vídeo começar a avançar, em 1995, o Gagner faz a primeira paratireoidectomia por vídeo, né? Essa história é bem assim, interessante, por quê? Como é que surgiu isso? Os caras estavam começando a fazer as cirurgias por vídeo. Nos Estados Unidos, o cirurgião, quem opera a tireoide é o cirurgião endocrinológico. Então, o cirurgião endocrinológico, o Gagner era o cirurgião endocrinológico da Cleveland Clinic. E ele tinha acabado de fazer uma pancreatectomia por conta de múltiplos cálculos num paciente. E fez uma pancreatectomia por vídeo, que era uma cirurgia dificílima. E aí ele descobriu que esse paciente tinha um adenoma de paratireoide, que era isso, na verdade, que estava causando aqueles cálculos intrapancreáticos, etc. Aí ele falou, como é que eu vou fazer? Não é possível que eu fiz uma pancreatectomia por vídeo e que essa paratireoide eu vou ter que operar aberta. Então, em 1995, o Gagner faz a primeira paratireoidectomia por vídeo. Ele coloca os trocárteres na região perto da clavícula, insufla o paciente com CO2, assim, quase 20 milímetros de CO2, que é muito. O paciente faz um pneu, um peritônio, do fio de cabelo até o dedão do pé, mas fica tudo bem, fica tudo ótimo, resolveu o problema dele sem problema. Com tudo isso, nesse contexto de cirurgia por vídeo bombando, a primeira paratireoidectomia por vídeo, em 1999, o Micoli, ele desenvolve a MIVAT, que é uma cirurgia vídeo-assistida. A MIVAT, né, é uma cirurgia com uma incisão cervical, mais ou menos acima da fúrcula, uma incisão de cerca de 2 centímetros, e ele usa a ótica, ele abre, ele faz como a cirurgia aberta, mas na hora da identificação do pedículo superior e do nervo laringeu recorrente, ele usa a câmera para se usar do aumento e da magnificação da câmera, né? Ao mesmo tempo em que o MIVAT ele começa a difundir essa cirurgia dele na Europa e nos Estados Unidos, na Ásia, que as cicatrizes são extremamente vistas como algo estigmatizante, né? Eles começam a desenvolver técnicas, de acesso remoto, tá? Mamãe, um bracinho. Eles começam a desenvolver técnicas de acesso remoto. Então, eles fazem, vou mostrar depois uma foto de alguns acessos que eles utilizaram, mas os mais populares foram a tireoidectomia transaxilar e a BABA, que é a tireoidectomia que usava incisões nos 2 mamilos, nas 2 auréolas e também nas axilas. E eles performavam a cirurgia por vídeo com esses acessos. Em 2006, teve uma super conferência de notes, que aí a gente tem uma nova virada, que a gente não tá mais, os cirurgiões já não estão mais interessados na cirurgia por vídeo, eles começam a se interessar na cirurgia por notes, que é a cirurgia não orificial. Não sei se vocês têm mais ou menos essa lembrança, mas eles começaram a fazer apendicectomia e tiravam o apêndice pela vagina. Apendicectomia e tiravam o apêndice pelo estômago. Que eles queriam fazer cirurgias através de orifícios naturais. E nessa conferência de notes em 2006, eles decidem o seguinte, olha, a MIVAT, ela não é tão boa do ponto de vista estético, porque o paciente continua com uma cicatriz no pescoço. As cirurgias de acesso remoto, na verdade, elas não são minimamente invasivas, porque para eu chegar na tireoide, eu tenho que percorrer um caminho enorme e fazer um descolamento gigante. Então, nessa conferência, eles decidem que o melhor acesso e o acesso mais lógico seria o acesso transoral.
E aí começa toda uma corrida para tentar descobrir como é que eles iam fazer esse acesso transoral para a tireoidectomia. Então, em 2008, o Witzel começa a desenvolver uma técnica pelo assoalho da boca em animais. Em 2010, o Caracas ele publica uma série com 6 casos com resultados catastróficos, com lesão de laringeu recorrente, com lesão de hipoglosso, todos utilizando o assoalho da boca. Em 2009, o Benny Jebb, ele começa a associar, já que esse acesso do assoalho da boca não tinha dado certo, ele começa a associar o acesso do assoalho da boca com o acesso do vestíbulo, que é essa linha entre o lábio e o dente, e o rebordo alveolar. E ele começa a projetar isso em 2009, o Benny Jebb começa a tentar fazer isso em animais, em cadáveres. Em 2011, o William publica, mas também com resultados que não são satisfatórios, né? Em 2011, o Hitchman tinha descrito um acesso que é exclusivamente vestibular. Então, ao invés de ele colocar trocárter no assoalho e trocárter no vestíbulo, ele coloca trocárter, todos os trocárteres no vestíbulo, saindo daquela zona do mento, que é um triângulo, tem um monte de coisa importante. O Hitchman publicou um artigo em que ele descreve esse acesso estritamente vestibular para uma cirurgia robótica. Mas os americanos, o Hitchman é lá do Johns Hopkins, os americanos colocaram isso dentro da gaveta e não desenvolveram. Em 2014, o Nakajo, na Ásia, fez uma série com 10 casos desse acesso em humanos, que deu super certo. E ele comparou com o resultado da cirurgia por acesso remoto transaxilar. Achou, no trabalho dele, que a cirurgia transvestibular era muito superior. Mas isso não teve uma grande repercussão. Em 2015, o Anu Wong publica uma série com 60 casos desse acesso transvestibular, todos muito bem sucedidos, com resultados muito parecidos com o da tireoidectomia convencional. Isso aqui, gente, são os acessos que se usam tanto na cirurgia endoscópica quanto na cirurgia robótica. São múltiplos acessos, sendo esses acessos que não são os da boca, são os acessos remotos, né? Você vê que eles começam na letra A com os acessos cervicais, letra B o acesso da Mevat, o C foi o que ele usou para fazer aquela paratireoidectomia. Daí o mais importante aqui é o BABA, que eu não estou vendo. Sim, o BABA, que é o da letra M, que foi um dos mais difundidos, e o H também, né, que é o axilar. E o retroauricular ou facelift, que é um acesso muito utilizado para robótica também. Os outros dois que estão aí, o N e o N é o acesso que combina o acesso vestibular com o do assoalho, e o outro da letra P é o que é estritamente transvestibular, que é o que se usa agora, né? Aqui são os tipos de acesso, né? Porque, assim, a tireoidectomia vídeo assistida, ela só usa a câmera, por exemplo, é como a Mevat, para magnificar a visão, ela não insufla CO2. E os outros métodos que usam gás são métodos que, obviamente, insuflam CO2, né? Na cirurgia robótica, eles quase não usam muito CO2, porque eles têm afastadores que conseguem levantar o flap cutâneo sem precisar do CO2 para manter aquele flap levantado. Isso aqui é uma foto, agora eu vou falar sobre Tuetiva, que é essa cirurgia do Anu Wong, de 2015, a tireoidectomia por vídeo, que é endoscópica, não é robótica, né? Essa é uma foto da primeira cirurgia que a gente fez em Bom Sucesso, lá em 2018. O layout da sala de cirurgia é um pouco diferente do layout da sala de cirurgia comum, né? Porque o carrinho de vídeo tem que ficar no pé do doente e o cirurgião fica no número 1, na posição que normalmente fica o segundo auxiliar. Essas fotos são da cirurgia dessa primeira tuetiva que a gente fez lá em Bom Sucesso. Então, na letra A, o acesso da cervical é a incisão do vestíbulo, a incisão da linha média. Depois você descola esse retalho subplatismal ali no lábio, na verdade, a gente ainda está no lábio, não é platisma, mas enfim.
Depois você insufla um pouquinho de solução, que pode ser solução só com soro ou uma solução de adrenalina, para tentar levantar esse retalho. Na letra D, a gente faz uma dilatação desse plano subcutâneo ali, subplatismal. A letra E, a gente passa um ponto, né, que é um ponto de reparo para levantar o flap, e coloca os 3 tocárteres. Então, é mais ou menos isso. Esse é o tempo que acontece lá fora, né? O tempo de dentro, quando a gente coloca, depois que a gente fez isso aqui, né, e está com esses 3 tocárteres aqui na boca, a primeira coisa que a gente vê são essas bolinhas, né, que foi o que a gente dilatou com o dilatador de Yanuong. Em seguida, isso aí é uma foto da linha média, né, com a musculatura pré-tireoidiana ali do lado, os strap muscles do lado direito e a musculatura pré-tireoidiana do lado esquerdo. Depois que a gente descola isso, a gente afasta um pouquinho esse músculo, a gente já começa a ver o lobo direito da tireoide, que é isso que está em RT. O S é a musculatura pré-tireoidiana. O T, na quarta figura, é um T de traqueia, e o RT, de novo, a tireoide do lobo direito. Essa foto do centro, na parte inferior, que tem RT de tireoide, né? E o RS da musculatura tireoidiana. Esse V é de Wessel, na verdade é o pedículo superior. E essa foto é uma foto exata do espaço de Joule, né? Que a gente conversou ali antes. A última foto mostra uma paratireoide, né? A tireoide é a musculatura. Essa foto, a primeira do lado esquerdo, mostra o nervo laringeu recorrente, né? Eu não estou conseguindo apontar aqui, mas essa parte mais branquinha, né? O P é de paratireoide e o RN é de laringeu recorrente. Em seguida, uma foto mais linda ainda do nervo, que é essa coisa branquinha, ondulada, brilhando, né? Que tem uma cor cintilante, bem clássica. Depois ele fecha a musculatura, faz uma sutura com material de laparoscopia e fecha a sutura da boca, né? Ainda com relação à Tuetiva, a Tuetiva tem resultados que são muito parecidos. Se quem estiver fazendo a técnica for um cirurgião experiente, que já tiver proficiência na técnica, os resultados são muito parecidos com os resultados de uma tireoidectomia convencional, tá? O que ela tem de diferente, ela tem as suas indicações. É uma técnica que pode ser feita também para o câncer de tireoide, desde que sejam carcinomas pequenos, de até 2 centímetros, tá? Ela não está indicada para carcinomas medulares ou carcinomas pouco diferenciados, ela só está indicada para carcinoma bem diferenciado. Ela é muito diferente dos acessos remotos, porque além dela ter um descolamento menor, né, dela ter um resultado estético melhor, como é um acesso de linha média, você consegue, através desse acesso, fazer um esvaziamento do compartimento recorrencial, se for necessário. Você não precisa, as outras técnicas de acesso remoto, elas sempre, como elas não são acesso de linha média, para fazer o lobo direito, você precisa fazer uma incisão na axila direita. E aí, depois, se tiver que fazer o lobo esquerdo, você precisa fazer uma incisão na axila esquerda. E essa não. Você faz tanto o lobo direito quanto o lobo esquerdo, todos com as mesmas 3 incisões iniciais. E é uma técnica que hoje já está bastante difundida, desde 2015 até agora, né? Vou comentar um pouquinho sobre o robô, né? Eu não faço cirurgia robótica, não tenho experiência com cirurgia robótica, mas o que eu posso dizer é que a Intuitive é a empresa hoje que é dona do Da Vinci, né? A Da Vinci a Intuitive é a marca e Da Vinci é um modelo de robô da marca. Essa marca já teve 5 modelos de robô, esses 4 que vocês estão vendo, e atualmente tem o SP. Para quem nunca viu um robô na vida, ele funciona como está essa figura aí de baixo, né? Robô propriamente dito a gente chama de robô propriamente dito essa máquina que tem uma série de braços, né? Que fica em contato com o doente, que sempre tem que ter uma pessoa que manipule isso. Na cabeça e pescoço sempre fica na região da cabeça e da boca, por exemplo. E tem uma torre de vídeo, como qualquer outro, né? E tem um console, que é isso que esse cirurgião está sentado aí. Nesse console, ele tem uma visão 3D e ele consegue mexer as articulações dos bracinhos do robô, né?
O robô tem uma visão que além de ter uma visão incrível, uma visão 3D, diferente da cirurgia por vídeo, que é uma visão 2D, então de vez em quando isso faz diferença, né? Você se atrapalha ali no plano da cirurgia. E o robô tem uma grande vantagem que as pinças, elas são articuladas, né? Elas conseguem fazer voltas. E ele é todo inteligente, ele diminui o tremor do cirurgião, enfim. O SP, que é a última geração, é um single port. A câmera e todos os braços trocárteres, eles ficam num porte só, né? De mais ou menos 2 centímetros. E o nome Da Vinci, o robô se chama Da Vinci porque foi o Leonardo da Vinci que descreveu, né, um protótipo do primeiro robô, que depois, em 2005, ele foi desenhado, fizeram um modelo dele, que está lá na Alemanha, que é esse modelo aí, com sistema de roldanas, super inteligente, super complexo. A Intuitive já teve 3 gerações de robô, né? O Mona, o Lene e agora o Da Vinci. Eu vou terminar aqui, vou até acelerar, com uma tireoidectomia robótica, tá? Como a gente está sempre aprendendo com os grandes, eu mostrei sempre fotos, né, dos originais do Koch, enfim, dos originais de quem escreveu tudo isso pra gente, do Halsted, etc. Eu mostrei as fotos, são minhas as fotos externas, mas as fotos da parte de vídeo todas eram do Anu Wong, não sei se vocês repararam. E isso aqui é um vídeo do Ruby Kim, que é quem mais faz cirurgia robótica no mundo hoje. Vai ser um vídeo de uma tireoidectomia transoral robótica, super rápido, vou até acelerar. E se você for comparar a Tuetiva com a cirurgia robótica, elas têm várias diferenças, né? A primeira delas, enorme, é o preço. Para você fazer a cirurgia robótica, você primeiro precisa, eu vou até sair rodando aqui, para você fazer uma cirurgia robótica. Deixa eu ver. Vocês estão ouvindo o vídeo, será? Sim. Sim, tá dando sim, Michele. Tá. Como eu não tenho muita coisa, eu vou dar uma acelerada. Aqui, ó, estão colocando de trocar árteres. Isso aqui a técnica inicial é muito parecida com a da Tuetiva. Inclusive, você precisa gastar as pinças que usa na Tuetiva, que não são baratas, para fazer aquele descolamento do retalho cutâneo, né? Então, essa é uma grande desvantagem. Por exemplo, você tem o custo da Tuetiva e o custo do robô. Em seguida, você tem um tempo a mais, porque você precisa fazer isso aí, que é o docking do robô. Colocar o robô numa posição adequada ali na pessoa, né? Agora, e aí é o Ruby Kim, que é um cara super talentoso, performando isso aí, a istimotomia, ele está abrindo o istmo, né? A cirurgia robótica, não há dúvida, ela é muito mais regrada do que a Tuetiva, do que a cirurgia endoscópica. Inclusive com relação à sua completude, mas à medida em que o cirurgião vai ficando mais proficiente, eu acho que as técnicas vão ficando mais parecidas. Então, isso aí é o lobo piramidal, né? Que ele tira, depois ele faz a istimotomia, que é exatamente como na técnica na outra. E aí, para quem nunca viu o robô, você vê que ele tem uns bracinhos daqui a pouco que são articulados, né? Vocês vão ver. Agora a dissecção do polo superior. The sternum thyroid muscle was retracted laterally by malar bipolar forceps to the left lateral port, and the superior was lifted up using malar bipolar forceps to the excellent port. Careful dissection of the superior lobe was performed, ligating 1 vessel at a time using harmonic X plus curvy shears.
Careful dissection around the ligamentar bearing was proceeded with Maryland forceps on the right to identify the recurrent laryngeal E agora ele vai identificar o laringeu recorrente. Ah, meu Deus. nerve at its entry point. The monopolar cautery was then used É uma visão bem diferente da outra. Isso aí é o laringeu recorrente. Essa visão é uma visão bem diferente da cirurgia convencional, né? Porque é uma visão crânio-caudal. The superior parathyroid gland Demora um tempo para se acostumar. The thyroid tissue is reflected downward by manipulation from the axial cord, and the perineural tissue around the ligamentar bearing was E aí, ó, dissected ligamento off de carefully Berry, with né? harmonic shears through the left, É o que falta soltar agora. Tudo isso que a gente viu. Vou dar uma pausada. Se vocês quiserem ver depois, esse é o vídeo do Ruby King, que é o bambambam da cirurgia robótica. Tem alguém vivo aí? Estamos sim. Estamos todos. Com toda a criança aqui, menina. A criança aqui no meu ouvido. Participação especial, Maria Isabela. Estamos vivos, sim. Alguém tem alguma pergunta? Cara, aquela cirurgia endoscópica que você fez, aquilo é o broncoscópio rígido, Michele? Qual? O que é aquele tubo que você botou ali? É um trocárter. Trocárter. Mesmo trocárter da cirurgia abdominal. Ah, entendi. Porque aquilo é igualzinho o broncoscópio rígido. Achei que você tinha. Não, mas eu vou te falar que a ótica... Ignorância de clínico, tá? Não, tudo bem. A ótica é tipo isso, tipo um broncoscópio rígido. Aquela ótica, na verdade, é pior, né? Uhum. Ô, Michele, e eu não entendi muito bem o plano que você pega. Eu vi ali que vocês não entram por essa técnica, vocês não entram exatamente no fundo de vestíbulo, você entra mais labial do que fundo de vestíbulo. E aí você segue submucoso em direção ao vestíbulo, né? Então, a gente chama de transvestibular porque inicialmente a técnica foi descrita com uma incisão no vestíbulo, tá? Certo. Mas aí o mentoniano é um nervo que passa bem aqui e por conta da incisão no vestíbulo tinha muita lesão do nervo mentoniano. Aí o Anuong junto com o Rubikin, o Anuong lá na tuetiva e o Rubikin na tórtiva, que é a robótica, mas eles usam o mesmo acesso, né? Eles descreveram juntos uma modificação. Entendeu? Certo. E a modificação do acesso é levar ele mais para o lábio do que para o vestíbulo mesmo. Sim, eu entendi. Então é isso mesmo que eu tinha entendido. Mudou. Certo. E aí você pega ali, aí você entrando no lábio, você vai encontrar musculatura da mímica. Até chegar num plano... Só um minutinho. O meu aqui apagou. Eu vou colocar não entra na musculatura da língua. Não da língua, do lábio que eu digo. Porque você vai entrando pela mucosa labial, você vai entrar vai cair na musculatura labial, né? Na verdade, não. Porque você faz isso, ó. Você entra aqui e você vai encostar no osso. Você entra na mandíbula, né? No arco central. Porque é assim, ó. Ah, entendi. Se você sair na musculatura do lábio, você fura o queixo. Entendi. Então você pega o caminho do osso, né? Você segue ali para inferior e segue junto ao periósteo. Isso. O caminho do osso para depois entrar embaixo do platisma aqui. Entendi. Entendi. E aí, então, depois você saindo do mento, você caminha em direção ao subcutâneo, né? Exato. No caso, o platisma. Claro, ali não tem muito platisma, né? Você não deve encontrar muita fibra, né? Porque é mediano. Exatamente. Mas como você tem que fazer o descolamento de toda essa parte, você acaba que encontra o platisma também, né? Não só a parte medial, não. Mas não tem muito
Existe algum risco de lesão do marginal, do facial, na hora que você faz escolamento lateral? Não. Não. Então, não. O que pode acontecer é o paciente, se você levar muito para a lateral essa incisão, tá? O Anlong, por exemplo, ele faz essa incisão lateral do vestíbulo mais medial. Zero risco. O Rubiquim, como o braço do robô, ele precisa de mais espaço, ele faz essa incisão na comissura, que é a incisão que eu acabo usando também, entendeu? Eu acabei fazendo isso, enfim. Não, mas a gente já teve um doente, eu e o Guilherme, lá em Bom Sucesso, que ele ficou com uma parisia leve durante um tempo, mas mais por edema, entendeu? Sim. Dá medo. Porque a gente vê em outras cirurgias cervicais, às vezes você opera longe do marginal, você vai operar um cisto branquial, o cara fica com parede com um tempão, porque só de você colocar o farabef, de tracionar, de apertar, de puxar, né? Mas o que acontece? O trocárter, ele acaba que assume uma posição, ao invés de ficar assim, ele assume uma posição assim ou um V, entendeu? Entendi. Então, você joga ele para medial. Existe alguma restrição de paciente muito prognata? Há contraindicação, assim, você não consegue o acesso? Nenhuma contraindicação. Eu já operei uma paciente mega prognata. Já foi contraindicação prognatismo, já foi contraindicação aparelho. Vamos lá com a história do gato. Muito interessante. Já foi contraindicação radioterapia no pescoço. Hoje em dia nada disso é. Michele, e a dor pós-operatória? Porque você descola tudo isso aqui. Isso. Então, a dor é o seguinte. O Anlong tem um trabalho de dor, tá? Que ele descreve uma dor máxima EVA 3. Tá? Trabalho dele. E usando só dipirona, analgésico comum. O doente não tem muita dor. O que eu observei, entendeu? Que esse foi o trabalho que ele publicou com uma série pequena, enfim. O que eu observo é que o doente, na primeira semana de pós-operatório, quando ele faz Tuetiva, ele fica pior do que o doente da tireoidectomia convencional. Porque ele fica mais inchado, porque ele está com aquela incisão no lábio que dificulta ele de comer. Passou a primeira semana, ele larga na frente do outro 1000 vezes, porque ele pode ir para a praia, ele toma sol, ele vai para a academia, ele levanta o pescoço, vai para o salão, lava o cabelo, faz o que quiser. Tá zerado. Porque não tem incisão, não tem fibrose, né? Tem fibrose, o doente reclama que está com o pescoço repuxado e tudo, mas ele fica melhor, entendeu? Depois de uma semana. Entendi. Eu achei a parte de história do negócio muito bacana, muito legal, interessante, né? Cara. Eu acho que assim, eu passo batido na história, eu nunca tenho tempo para ler isso. Isso é bobagem, isso aqui. Mas é viagem, né? É uma viagem. Cara, gente, olha só. Mesmo com éter, a gente, quando leva um doente com um bócio daquele, você viu as fotos, né? Se a gente leva um doente com um bócio daquele para anestesista, para ele entubar, com monitor, com tudo, ele amarela, né? Imagina os caras sem tubo, só com éter, fazendo uma cirurgia daquela. Você sabe como é que era a hemostasia antigamente, assim? Então, assim. eles que desenvolveram as pinças, né? Foram eles. Por isso que a pinça é Halsted, Kocher, Kelly. Não, eu digo a hemostasia do tipo, não de vasos maiores, mas de vasos menores, a cauterização, quando é que começou a cauterizar? Então, eu até vi isso, tá? O bisturi elétrico, ele foi descoberto cedo, tipo assim, se não me engano, foi no final do século XIX, entendeu? 1814, mais ou menos nessa mesma época, eles estavam começando a desenvolver o bisturi elétrico, tá? Mas essa época desses caras, do Kocher, do Halsted, do Bilhut, quando eles começaram a fazer essa cirurgia, não tinha bisturi elétrico. Não tinha.
Era hemostasia de grande vaso e acabou. Ficava sangrando Sim. e parava de sangrar. Sim. Mas o bisturi elétrico ele foi descoberto por causa de carne, entendeu? Eles queriam um negócio para cortar carne. E aí eles... Interessante. Um cirurgião estava passando, foi na Itália isso. O cirurgião estava passando, que eu já vi essa história, mas eu não lembro direito. E aí ele falou, nossa, mas isso pode ser interessante para cirurgia. E aí falou pro cara, olha, eu quero que você desenvolva, tá. E aí customizaram e desenvolveram um bisturi. Uhum. Que doideira, muita doideira. Era muita doideira. Eu gostei muito, achei muito interessante. Muito Cara, legal. história da medicina é muito legal, muito legal. Muito, né? E Adeilson e Paula, tudo bem? Estão aí? Ou só estão ligados? A Paula mandou mensagem aqui. Adorou a parte histórica. A Nilson respondeu no chat aqui. Ô, Michele, você tá que nem o pessoal do colégio, hein? No colégio do meu filho estão pegando os alunos assim, que pergunta no meio da aula para ver se tá ali mesmo. Não, você acha? Eu estou fazendo um monte de aula online. De vez em quando eu vou, faço um monte de coisa, volto, falo oi. Inclusive, meu filho foi pego algumas vezes, entendeu? Gente, desculpa aí que eu demorei demais, foi mal. Beijo para todo mundo. Desculpa, Não, foi eu não ótimo. sei se vocês viram, mas eu fiz a aula toda com a criança aqui. Mãe! Não, Eu gostei foi muito. ótimo. Foi bem Eu legal. gostei do abraço com um beijinho que ela te deu. Então tá, gente. Ó, um beijo. Beijo. Um beijo. Obrigado, viu? Valeu. Beijo, obrigado. Muito legal a aula. Você foi a cobaia, tá? Para comer. Foi super legal. Cobaia, e vou te falar uma coisa, você tem um talento para oratória, para aula, que é Muito bom. muito raro. É muito difícil ser fluente como você está, entendeu? Para dar aula. E você estrutura, e você tem uma sequência lógica excelente. A aula a gente vai seguindo o seu raciocínio. O raciocínio lógico ele flui, entendeu? Muito bom. Você tem muito jeito para dar aula, demais mesmo. Muito raro isso. E ajuda, a paixão pela tireoide ajuda também, né? Com certeza. Doutora Tireoide, doutora Tireoide. Doutora tireoide. Ô, Michele... O final era uma imagem que acabou que eu não botei, porque me atazanei toda. Tinha eu aqui, ó. Eu parei o compartilhamento, né? Eu não vi, não. Ah, poxa, era eu aqui no curso, que pena. Ah, deixa pra lá. Deixa eu ver se... É que eu não sei mexer nisso, gente. Eu sou... Ainda por cima, sabe o que aconteceu? Aí, ó. Eu no curso que legal. no Ang, pô. Ah, você... Nossa, que você show. É o cara. Sim, eu fiquei 3 meses. Eu fui fazer o curso na China e depois fiquei 3 meses no serviço dele na Tailândia. Nossa, que bacana, que experiência legal. Foi muito legal. Pelo menos um deles eu conheci. Porque o cara, vou falar, é um fenômeno. Da carinha de garoto, né? Ele tem menos idade que eu. O cara é um fenômeno. Sério mesmo? Monstro. O cara é mais novo que você? Mais novo que eu. Eu perguntei para ele, quantos anos você tem? Ele falou... Caramba, muito legal. Na época, eu acho que eu tinha 39, 38, ele tinha 36. Eu fiquei impressionada quando eu vi ele operar. Impressionada. O Rubiquim também. Mas ele é realmente um talento, assim, fora de série. Legal. Maneiro. Gente, beijo. Beijo. Ô, Michele, obrigada, gente. Só queria falar, a Yolanda agradeceu aqui, ela precisou ir mais cedo, e agradeceu o convite e participar dessa sessão clínica aí da Que legal, tá tireoide. bom. A Yolanda foi... E deu parabéns pelas imagens também e para você contar com a gente, para ela contar com ela lá para as PAFs e para as alcoolizações nos nódulos lá, que tiver indicação de nódulos ciscos e tal, para enviar para ela. Tá bom?
amadurecer as reuniões, eu falo a minha ideia com relação à tireoide para o serviço. Tá bom? Beleza, Tá então. bom. Obrigada. Fechou, então, pessoal. Beijo. Um beijão, um abraço. Beijão. Boa noite. Manda a aula depois. Eu vou compilar aqui, quando terminar a reunião, ele faz uma compilação, vai salvar a aula. Depois eu vou jogar no YouTube para poder acessarem mais fácil. Tá bom? Obrigada, Mário. Tá bom. Falou então, Obrigada, pessoal. gente. Beijo, Tchau, beijo, tchau. Marcelo. Beijo. Beijão. Tchau.